Posição, o Salmo de número 10. Vamos abrir, então, o Salmo de número 10. Vamos fazer uma oração para iniciarmos este momento tão especial, a pregação da palavra do Senhor. Bendito Deus, Santo, único Deus vivo e verdadeiro, louvado seja o Senhor. Nós queremos, Senhor, agora pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós carecemos muito da assistência do Senhor, abrindo os nossos olhos para enxergarmos as coisas espirituais, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Cristo Jesus. Quero pedir que o Senhor me ajude como instrumento do Senhor a pregar, assim como o Senhor requer do despenseiro, que tenha fidelidade com a tua palavra. E, Senhor, sempre com este na mente, que eu preciso diminuir e Cristo ser engrandecido. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo que o Senhor me ajude com isso. Também, Senhor, peço aos que estão ouvindo, e vão ouvir a pregação da palavra do Senhor. E me incluo também como ouvinte também. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes também, para com o coração abnegado, não resistir à palavra do Senhor que exorta, que mostra o erro, que mostra a necessidade de correção, e que também, Senhor, estende a mão com carinho, com amor, para que o pecador saia do pecado e, então, seja purificado. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, dá-nos amor pela verdade, a palavra do Senhor. Ajuda-nos no raciocínio, Senhor. Tantas coisas podem nos atrapalhar o raciocínio, mas queremos pedir que o Senhor nos abençoe agora, de forma que nos ajude a termos um norte, um rumo, direcionemos nossa mente para a exposição da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos, confiados no Senhor. Amém. Então, vamos fazer a leitura do Salmo número 10. Capítulo número 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre e sejam presas das tramas que o diram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais seria abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca eles a têm cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insultos e iniquidades. Põe-se de tocaia nas vilas, trucido inocente, nos lugares ocultos dos seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede, eleia. Abaixa-se e rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão,
Não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo em seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tem visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso, do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achar. O Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração. Lhes acudirás para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós vimos aqui na pregação passada a respeito do Salmo de número 10, que ele tem uma conexão com o Salmo 9. Na verdade, é um salmo só, o 9 e o 10. Nós estamos fazendo exposições separadas por conta do tamanho, né, para ficar menor, mas percebam que eles são bem semelhantes. O Salmo 9, no final, vem mostrando aqui o Senhor também salvando o justo, Senhor indo adiante, e é da mesma forma que termina, inclusive, o 10. Vou fazer uma leitura a partir do verso de número 17 do 9, e modificando o verbo inicial do 10, porque no original o verbo, ele é melhor traduzido assim, uma pergunta retórica. Ficarias longe o Senhor? Se assentarias distante da tribulação, nas horas de tribulação? Então, eu vou ler assim, para que vocês percebam que há de fato uma conexão. Verso 17. Os perversos serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido. A esperança dos aflitos não se há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Esqueceria o Senhor? Te conservarias longe? Esconderias nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. Então, perceba que você não percebe diferença entre passou para um outro tema. Não. Está se falando os ímpios, sua perversidade. Está se falando aqui da forma do Senhor tratar isso, do que o justo precisa fazer, né? Conforme nós vimos também no 9 e também aqui no 10. Uma série de outras coisas que nós não vamos tratar neste sermão, porque já falamos no sermão anterior a respeito destas conexões. Apenas vou aqui citar os tópicos, né? Mantém um tom de ironia, né? Ficarás longe em tempos de tribulação, 10:1. O 9, olha, veja como o 9 também tem a mesma coisa. Em contraste com o verso 9 e 10 do 9. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Veja, que é uma ironia. O Senhor não desampara, então ficarias longe? De maneira nenhuma, né? Existem palavras relacionadas entre os capítulos, que estão relacionadas até gramaticalmente, né? Também vemos aqui o mesmo estilo literário, né, que é um acróstico. Estamos fazendo a exposição partindo do princípio de um outro estilo, né, literário. Estamos aqui pegando perícopes, a divisão do capítulo foi por perícopes, e não com o acróstico, porque estamos fazendo exposição separada, do 9 separado do 10. Dessa forma, né, teria que ser desse jeito.
Vemos aqui o paralelismo de ideias, né? Nós estamos vendo aqui ideias no 9 e no 10, o mesmo tipo, né, de ideias. E até palavras semelhantes, como o verso 19 do 9, levanta-te, Senhor, e o verso 12 do 10, levanta-te, Senhor. É a mesma expressão que tem o mesmo intuito. Quero aqui já também mostrar o delineamento, a definição, a distinção no capítulo dos pontos, né? O verso de número 1 ao 4, ele vai mostrar que, mesmo com... É o título do ponto. Mesmo com a aparente superioridade dos ímpios, o justo deve se manter confiante em que Deus fará o ímpio cair. Deus vai dar a vitória. Deus vai resgatar o justo dessa situação. Então, há uma aparente vitória? Há. Mas o justo não pode ficar conturbado, ficar com perguntas, inclusive, né, porque no momento antes, né, de ver a mão do Senhor, antes que o Senhor colocasse no coração do salmista que ele, de fato, ia lhe sustentar, passou, como passa pela mente de todos, de muitos, que o Senhor pode até estar distante, mas não. Esse é o ponto de número 1, que vai do verso 1 ao verso 4. Segundo ponto, são muitas as crueldades que o ímpio faz com o justo, e são eficazes, em sua maioria. Então, acontece realmente muita coisa ruim. E há você percebe uma lista, a partir do verso 5 até o verso 11, é uma lista, são as maldades que o ímpio faz com o justo, né? São muitas, de fato, aqui são muitas mesmo. Do verso 5 ao verso 11 são descrições de toda a maldade, a crueldade que o ímpio faz com o justo. Terceiro ponto, são muitos os recursos que o justo tem para sair mais forte das perseguições dos ímpios e com eficácia ainda maior. Então, nós vemos aqui, a partir do 12, que há, da parte do justo, aqui uma série de ações, de atitude que ele toma, e essas atitudes estão pautadas em ordens que o Senhor dá na palavra do Senhor, que o justo deve agir, como ele deve fazer nos momentos de aflição. E então, nós finalizamos aqui, é assim que está delineado aqui o texto e os pontos, né? Então, no primeiro ponto que nós já tratamos, desse verso de número 1 ao verso 4, nós então vimos que, em primeiro lugar, todas as situações estão dentro dos limites da soberania de Deus. Então, diante desta possível indagação do justo, será que Deus está próximo? A situação está tão difícil, está tão ruim, será que Deus está próximo? Diante dessas coisas, nós podemos tirar, né, aqui destes versos, do 1 ao 4, que temos que aprender que todas as situações que o justo passa de aflição, Deus tem isso está dentro dos limites do Senhor, de soberania. E o Senhor, soberano como ele age de muitas formas, ele tem propósitos, mais de um propósito para estas situações de aflição do justo. Gente, isso é maravilhoso e nós não podemos perder a oportunidade de aprender com esses propósitos que Deus tem para essas situações. Então, aqui só vou citar, porque já foi falado, vou citar aqui e passar para o ponto 2. Então, nós vimos aqui, ele é a causa primária para essas causas secundárias, para a ação do ímpio. Deus é esta causa primária, ele está por trás disso, ele está no controle destas coisas. Então, ele
tem um propósito para o justo de aprimorar o justo espiritualmente, castigar o justo, para fazer com que o justo conheça, olhe, a corrupção do homem, o nível vai, ensina o justo a depender dele, torna o justo mais vigilante para não pecar, mostrando as consequências, né, que há, e muitos outros propósitos e finalidades. Mas Deus também tem propósitos para com o ímpio, para com esse que está fazendo esta maldade. Então, veja, Deus cega e endurece o coração dos ímpios, que agem dessa forma. Cada vez que eles agem, tira a graça que poderia impedir o ímpio de cometer estas coisas, expõe a objetos que vão fazer aumentar sua corrupção, entrega as paixões e tal. Tudo isso. Mas Deus nunca vai deixar o justo. Mesmo com todos esses propósitos, ele não vai deixar. Por vários motivos. O motivo principal de todos, ele fez um pacto e ele é imutável, não pode desfazer esse pacto, e o pacto é de fazer o justo vencer todas essas coisas. Ele vai cumprir esse pacto. Também vimos aqui nesta porção, podemos tirar disso aqui, o perigo da ausência de Deus. Porque nós estamos vendo aqui, no versos 3 e 4, que o ímpio chegou a esse ponto de crueldade por conta da ausência de Deus. É perigosíssimo. Vemos pessoas que nem se mencionam o nome de Deus. Você olha para a vida dessas pessoas, uma vida de início ao fim, de acordar ao deitar, semanas, meses e anos. Não há menção de Deus. Não há nenhum envolvimento com Deus, de forma alguma. Isso é perigosíssimo. Isso aí é a causa de transformar pessoas em monstros, pessoas cruéis. É assim que os ímpios chegam nesse ponto de ser cruéis. Então, esse foi o primeiro ponto que nós vimos. O segundo ponto são muitas as crueldades. Terrível, é terrível o que o ímpio pode fazer com o justo, e faz, não só pode, como faz. Então, vejam, né, diante desses pontos, olha, são muitos, desde o 5, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. E aí, vai mostrar, diz lá no seu íntimo, jamais seria abalada, que é a soberba, mostrando isso, né? A boca já tem cheia de maldição, então, maldição, engano, opressão, olha quantas coisas nós vemos. E primeira coisa que nós precisamos ver é que nós não podemos achar isso uma coisa extraordinária. Eu estou passando por isso, como se no mundo não fosse normal acontecer isso. É normal. Acontece mesmo. Então, vamos ver isso no mundo. Olha, Caim, né, eu vou apenas aqui alguns citar e outros vou falar, mas veja, Caim e seus filhos, toda a miséria que fizeram, todas as coisas, tem um até que se derroga, como fez uma música porque matou alguém. Nimrod, o pior, inclusive, seu nome significa Baal. Veja a miséria que foi este Nimrod. Lá na situação de Ló, nós vimos toda a maldade, crueldade dos ímpios querendo fazer tamanhas perversões aos anjos que entraram lá na casa de Ló, e a Ló e a todos, se não fosse o Senhor. Vemos Esaú e todo o seu o maquinário, esse mal, querendo matar Jacó. Labão, que Labão fez,
os egípcios para com o povo de Israel, o rio em sangue, matando crianças, quanta crueldade, e na história nós vemos assim, de relance apenas, olhando para as escrituras, nós vemos quanta crueldade. Os inimigos na Terra Prometida, como eles eram cruéis e queriam matar o povo de Deus. Em Juízes nós vemos diversas situações, né? Os midianitas, né? Vimos ali o povo de Deus se escondendo em cavernas e roubavam todas as coisas deles e tudo isso. Os reinados, né, do povo de Deus, também nós vemos perseguição. Em Isaías nós vimos toda os sofrimentos que passaram, né, o povo pelo cativeiro. Isaías, Israel e o cativeiro no Egito. E em Jeremias nós vemos Judá e o cativeiro babilônico. Né? Quantas coisas! Olha, são coisas tão terríveis que acontecia quando estes reis e estes imperadores dominavam povos como o povo de Deus, que invadindo e tomando ali o povo de Deus, Judá, que, olha, é até ruim falar aqui as coisas que eles faziam, porque pode, né, causar assim, um impacto muito grande em pessoas, né, que são mais frágeis. Mas isso eu estou falando para vocês terem ideia da desgraça, da crueldade, da perversão, nível, requinte de crueldade que os ímpios têm. É terrível, terrível mesmo. Eu não ouso nem falar aqui, porque é muito ruim mesmo as coisas que se faziam com o povo que era dominado e que ia cativo. Os gregos, no período dos 400 anos de silêncio, também perturbando e dominando o povo de Deus. Nós vemos aí quando começa o Novo Testamento, começa sob o domínio de Roma. Aí Roma já passou a ter o seu domínio, e nós vimos todas aquelas coisas, né? Roma também fazia, vimos Nero, Calígula, tantas coisas, tantos imperadores romanos que foram terríveis, terríveis contra o povo de Deus. Mas nós não podemos esquecer de Jesus. Jesus é o principal. Jesus os salmistas são tipos de Cristo. E agora vamos ver um pouco do sofrimento de Jesus. Porque isso é uma coisa importantíssima. E foi anunciado que ele haveria de sofrer. Atos 3,18, veja, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, veja, há uma promessa, uma profecia da parte de Deus que Cristo tinha que sofrer. Então, veja que o sofrimento não é algo estranho. Não pode ser algo estranho. Quando você olha os Salmos na Bíblia, que é a anatomia da alma do homem, a maioria dos Salmos, grande maioria, mas grande mesmo, quantidade muito maior do que qualquer outro estilo literário, é o estilo da lamentação. Para mostrar isso, o sofrimento não é estranho ao homem. E vejam só, é importante observar o sofrimento de Jesus, porque ele se identificou a nós, como Paulo fala, nós temos que desejar sofrer o que resta do sofrimento dele. Agora eu quero ler aqui uma porção do comentário de Calvino sobre esse texto que eu falei, de Colossenses 1:24. Que alguém pode dizer, mas ainda resta alguma coisa de sofrimento? Cristo não sofreu o tanto que tinha que sofrer? Sofreu. Mas essa expressão, ainda resta um sofrimento, não é só para Paulo, é para nós também,
E veja que coisa maravilhosa essa explicação, que realmente tinha que trazer dessa forma. Não tinha como trazer de outra forma, porque as palavras são maravilhosas, não podem ser tiradas ou modificadas. Veja, né, o texto de Colossenses 1:24, eu agora me regozijo em meus sofrimentos por vocês e completo o que está por trás das aflições de Cristo em minha carne por causa do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo havia anteriormente reivindicado para si mesmo a autoridade que era para sua em virtude do seu chamado. Agora ele está preocupado com que os colossenses não diminuam a honra que lhe é devida como apóstolo, porque ele estava preso e foi perseguido por causa do evangelho. Pois Satanás usa suas ocasiões para trazer desprezo aos servos de Deus. Além disso, o apóstolo os encoraja, por seu exemplo, a não se assustarem com as perseguições. Presta atenção, vejam agora, daqui para frente agora, o que é que vai falar a respeito dos sofrimentos e desse texto. E ele os lembra do seu zelo para que suas palavras tenham mais peso. Mas ainda, ele resolve a questão, apelando ao seu amor por eles, e afirma que está alegre e desejoso de sofrer aflições por causa deles. Veja que coisa. Alguém vai perguntar, mas de onde vem essa alegria? É dos frutos que seu trabalho produziu. É agradável para mim estar aflito por vocês, porque eu não sofro em vão. Da mesma forma, em uma carta anterior aos Tessalonicenses, ele diz que, tendo ouvido falar de sua fé, ele se alegra em todas as suas privações e aflições. Se alegra por estar passando por isso. E preencha o que está por trás, que é o que está faltando das aflições de Cristo. Eu entendo e quero dizer porque ele diz que está alegre, porque no sofrimento está associado a Cristo. Quando os justos, o povo de Deus sofre, está associado a Cristo. Ele não deseja nada mais abençoado do que tal comunhão com Cristo. Nós temos que parar para pensar nisso, gente. Que ao sofrermos estamos nos associando e não há nada melhor do que se associar com Cristo. Ele apresenta a todos os crentes em comum o conforto de que em todas as tribulações, especialmente naquelas que sofrem pelo evangelho, eles compartilham a cruz de Cristo a fim de que possa se alegrar em compartilhar sua bendita ressurreição. Vejam, é importante se associar aos sofrimentos de Cristo, porque vamos também estar associados à ressurreição. Dessa forma, em Romanos 8:29, mais ainda, ele afirma que assim se completa o que falta nas próprias aflições de Cristo. E parece um pouco estranho ainda, mas veja que coisa. Romanos 8:29 diz a mesma coisa. Os que Deus escolheu, os predestinou para si. Ora, para que se conformem à imagem de Cristo, que é o primogênito entre os irmãos. Além disso, sabemos que uma vez que a cabeça e os membros estão unidos, o nome de Cristo, às vezes, inclui todo o corpo. Então, nós somos membros deste corpo, que é Cristo. Isso é evidente em 1 Coríntios 12:12, onde, falando da igreja, o apóstolo finalmente conclui que estar em Cristo é como ser um membro no corpo humano. Portanto, como Cristo sofreu uma vez em si mesmo, agora ele sofre todos os dias em seus membros, através do sofrimento da igreja. Que coisa extraordinária! E os sofrimentos que o Pai decretou e designou para seu corpo são completados na igreja, nos sofrimentos da igreja. Porque Cristo, olha que coisa maravilhosa, Cristo ainda vive aqui na terra pela vida da igreja. A igreja viva na terra é Cristo vivendo na terra. Por isso, enquanto ele está aqui, está sofrendo pela igreja. Por isso que a igreja sofre. Veja, há uma segunda consideração que deve encorajar e confortar os nossos espíritos na aflição. O próprio Deus fixou e determinou por sua providência que sejamos conformados a Cristo, suportando a cruz, e que nossa comunhão com ele se estenda até este ponto. Temos que sofrer
É a cruz do cristão, dia a dia, o sofrimento. A isso acrescenta uma terceira razão, que os sofrimentos de Cristo deem frutos não só para uns poucos, mas para a igreja como um todo. Ele havia dito antes que sofreu em favor dos colossenses. Agora, ele declara de forma mais abrangente que o fruto do seu sofrimento se estende a toda a igreja. Filipenses 1:12 também fala desse mesmo fruto, que outra explicação desse versículo é mais clara, mais simples, menos forçada. Paulo se alegra na tribulação, porque, como ele escreve em outro lugar, ele considera que se a vida de Cristo deve se manifestar em nós, devemos carregar sua morte em nossos próprios corpos. Se a vida, vou repetir, se a vida de Cristo deve se manifestar em nós, devemos carregar sua morte em nossos próprios corpos. 2 Coríntios 4:10. Veja que coisa extraordinária. A igreja tem que sofrer por causa desse consórcio com Cristo, dessa associação com Cristo. Ele diz o mesmo na carta a Timóteo: se padecermos com ele, também reinaremos com ele. É exatamente o que o verso está dizendo, o que a Bíblia diz. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. É exatamente o que esse verso diz. 2 Timóteo 2:11. Tudo terminará em alegria e glória. Consequentemente, se os membros de Cristo devem ter uma simetria com a cabeça, eles não devem rejeitar o estado que o próprio Deus designou para a sua igreja. Dor, sofrimento, não rejeite. Não rejeite, porque nós estamos em simetria com Cristo dessa forma. E terceiro e último, as aflições devem ser suportadas até o fim de boa vontade, porque são úteis a todos os piedosos e promovem o bem-estar de toda a igreja, dando uma beleza peculiar à verdade do Evangelho. É exatamente isso, é maravilhoso. É totalmente diferente do que nós vemos. Então, vejam um pouquinho, vamos aqui citar, são muitas, mas vamos ver aqui algumas, sofrimentos de Cristo. Como criança, veja, como criança, Cristo sofreu como criança. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, perseguido como criança. Ele estava perseguido. E muitos outros morreram por causa da perseguição a ele. Então, veja que violência, que sede de sangue que tinha esses imperadores e os cruéis ímpios atrás de Cristo. Cristo sofreu por causa de sua família. Em Marcos 3:20-21, nós vemos aqui que, então ele foi para casa e, não obstante, a multidão foi lá e tomou toda a casa. E aí, veja que os parentes disseram, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Aí, veja, verso 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Aí o verso 22 foi aquele que eu li, outra perseguição também dos fariseus, né? Ele também sofreu por causa da incredulidade das multidões. Tem um texto que fala que Jesus, um suspiro de seu coração, porque as multidões ficavam de forma incrédula, perguntando coisas a ele, né? Aqui nós vou passar mais rápido para não deixar de concluir a mensagem. Por causa dos líderes religiosos. Vejam, Mateus 12:14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, como lhe tirariam a vida, né? Na sua morte, coisas horríveis na sua morte. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu, Pai, salva-me nesta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Que sofrimento, que sofrimento. Jesus vendo tudo que ele ia passar e a necessidade de salvar o povo, satisfazer a vontade de Deus. Ele foi traído, sofrimento de traição.
foi humilhado, veja a humilhação que ele passou. Mateus 27, de 27 a 30, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, tirou as vestes de Jesus, cobrindo com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, na mão direita um caniço, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspia nele, tomando o caniço da mão dele, dava na cabeça. Quanta coisa Jesus passou. Ele foi crucificado. Que dor, que sofrimento a crucificação. Ele sofreu na separação com Deus. São consequências dos ímpios, né? Nós, ímpios, fizemos para com Deus, para com Jesus. Por nossa causa que ele passou por isso também, né? E Jesus, todo esse sofrimento, ele é um exemplo. Veja 1 Pedro 2:21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Olha, não há mais nenhuma dúvida de tudo que nós estamos vendo aqui. Quantas coisas na Bíblia que o sofrimento sempre existiu, não é algo extraordinário, é normal para o crente e mais ainda, nós devemos ter satisfação em passar por isso, por estar sendo assemelhado a Cristo Jesus. Nós temos uma vocação para isso, para sofrer. Em outros textos também, João 16, 18 a 20, Filipenses 2, 5 a 7 também fala isso. Os justos, outra coisa nós também podemos tirar dessa porção, os justos compartilham os sofrimentos de Jesus. Então, 2 Coríntios 1:5 diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mateus 25, 34 a 40, nós vemos Jesus dizendo aqui que aquele conhecido texto em que se está recebendo as pessoas no céu, né? Deus recebe e diz assim, Jesus, né, diz, vocês vão entrar, porque vocês, quando me viram com fome, veja que há uma lista de coisas que passa, sofrimento que passa o justo. Viram com fome, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo. Olhe quantos sofrimentos o justo pode passar. Mas veja, olha que o maravilhoso, a coisa maravilhosa, não é nesse ponto, nesse texto, o que as pessoas, as boas obras das pessoas fazendo a vontade de Jesus, assim, ajudando os outros. Não, olhe, a beleza desses textos está no seguinte: o próprio Jesus está dizendo para você, justo sofredor, se você tem sede, a sede é minha. Se você está nu, a vergonha é minha, eu estou. Jesus está dizendo isso. Isso é maravilhoso. Isso sim é glorioso. Se você está sendo humilhado por alguém, eu estou sendo humilhado. Sou eu que estou sendo. Se você está sendo preso injustamente por alguém, sou eu que estou sendo preso. Isso é maravilhoso. Jesus compartilha este sofrimento. É maravilhoso. Que coisa maravilhosa essa verdade que podemos ver aqui. Jesus também se compadece dos que estão sofrendo, né? Ele olha e vê o sofrimento e tem tristeza por isso. Lucas 7:13
diz assim, vendo o Senhor, se compadeceu dela, ele disse, não chores. Né? Uma mulher, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela, e Jesus se compadeceu, teve pena do sofrimento daquela mulher. E assim continua sendo hoje. Se nós estamos sofrendo, Jesus se compadece, ele fica triste com isso, ele vê nosso sofrimento. Uma outra coisa que nós podemos ver daqui, né? Veja nesse verso que, quando nós lemos do 5 ao 11, veja, são próximos os seus caminhos, muito acima e longe deles são os juízos do Senhor. Diz no seu íntimo, jamais serei abalado. Veja a forma que o ímpio age. Veja, emboscada, está emboscada para o pobre, apanham na sua rede, o enleia, e diz no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, não verá isto nunca. É uma forma como se nós estivéssemos vendo a descrição de um Deus inabalável, imutável, ele não vai sofrer nunca, ele só vai fazer tudo o que ele tem que fazer, toda a miséria, ele é inabalável. Não adianta fazer nada, que ele não vai sofrer nada. Essa é uma impressão que os justos muitas vezes têm dos inimigos, dos ímpios, por conta desta quantidade de sofrimentos que se passa, que eles passam, que os justos passam, e por esses sofrimentos acontecerem e serem prósperos e valentes. Mas Provérbios 12, 15 diz, olha, veja, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio vai ficar com o Senhor. O sábio vai ficar, é melhor, nós acabamos de ouvir que é melhor sofrer, que é melhor estar nessa posição. O sábio vai dizer, ele vai ter, mesmo que pareça que não vai ser abalado, ele será abalado. 14:16 também, Provérbios 14:16, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Jamais vai acontecer nada com ele. Mas não é assim. Uma outra lição importante que vemos diante desta porção de tantas coisas ruins e da forma que o perverso age, é que nós precisamos fugir do perverso. Se a gente está percebendo que a pessoa é uma pessoa que se encoleriza, é uma pessoa que se ira facilmente, é uma pessoa que é um ímpio, que tem esse tipo de atitude, não se associe, não fique próximo, procure sair, se distancia dele, porque ele tem todas essas características que nós vimos aqui. Provérbios 14:7 diz, foge da presença do homem insensato, porque ele não divisará lábio de conhecimento. Ele não vai ter conversa com você, não. Ele não vai conversar, não existe conversa com o insensato, não. Uma outra coisa, nós não podemos, até sair de junto dele, não podemos discutir com esses homens, não. Nós estamos vendo aqui, do verso 5 ao verso 11, qual é o perfil de um homem desse, de uma pessoa dessa, um ímpio desse. Fique sabendo, ele está sendo dessensibilizado por Deus, como nós vimos, sua consciência cauterizada, amordaçada, para não dizer a ele que é errado, não. Para ele está tudo certo. Então, não adianta discutir com esses homens, não. Provérbios 15:1 diz, palavra branda. Não fica discutindo, não batendo, não. Só, tá bom. Vai saindo e deixa para lá. Palavra branda desvia o furor. O próprio Jesus. Veja o exemplo de Jesus. 1 Pedro 2:23 diz assim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje,
Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, vejam que é assim que nós devemos agir. Tem muitos outros textos, Mateus 27, 12 a 14, de exemplos de Jesus também, e outros que nós vemos aqui. Em sexto, o homem mau deve ser abominado. Gente, às vezes nós vemos qualidades em algumas pessoas, qualidades como riqueza, como poder de influências, poder de alguma coisa, e podemos ter a tentação de querer prestigiar pessoas desse tipo. Artistas, por exemplo, de cinema, que às vezes se prestigia, vai ver a vida dele. Pessoas são estupradores, pessoas malvadas, pessoas ruins, que já tem aí não sei quantos processos nas costas. Tanto, olhe, não podemos aprovar, digo, de diversas formas. Quando se prestigia, quando fica ouvindo a pessoa, quando fica dando like, quando fica em coisas que são da pessoa, quando fica assistindo. Não prestigie. Pessoas assim têm que ser abominadas. Provérbios 24, 9. Tudo aqui está sendo pautado na palavra de Deus. Vejam, todos os pontos aqui com os textos. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Eles têm que ser abominados por nós. Nós não podemos prestigiar, de maneira nenhuma. E também vemos aqui, terminando esse ponto, que a ausência de punição visível não é prova da ausência de Deus. Então, vimos aqui várias coisas e precisamos aqui só terminar com isso aqui. E veja, o ímpio tá nessa situação que ele está por falta de punição. Mas Deus também faz isso com o propósito de fazer ele piorar cada vez mais. Veja, Ezequiel 8:12, veja aqui a diferença do que é. Ezequiel 8:12 diz assim: dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Veja o que aconteceu. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua própria misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Eu acho que houve alguma mudança aqui nesse texto, como eu coloquei, porque o texto que eu coloquei é o seguinte: mostra exatamente que, às vezes, o povo está sendo mal diante do Senhor, mas o Senhor não está punindo naquele momento. Então, se pensa que essa punição, na verdade, é Deus sendo favorável à pessoa. Veja, Deus não atentará para a iniquidade? Jó 11:11 diz assim, porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. O Salmo 50, de 16 a 22, é exatamente aquilo que eu queria colocar no texto que eu botei acima, sobre a ausência de punição. E veja só, verso 16 do Salmo 50. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serves repetir os meus preceitos e ter nos meus lábios a minha aliança? Uma vez que te aborrece a disciplina, rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, te comprases com um adulto, te associas, soltas a boca para falar. Aqui já uma lista também de malignidade. Sua língua trama engano, senta-se para falar contra seu irmão, difama o filho do seu. Tens feito essas coisas. Verso 21. Agora veja o verso 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. A ausência de punição. Deus não
falou, fez alguma coisa visível. Pensavas que eu era teu igual, porque você não recebeu nada sobre você? Não está havendo punição, não está havendo castigo. Você está pensando que eu sou seu igual, que eu estou aprovando isso que você está fazendo. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois nisto vós que vos esqueceis de Deus. Veja que é exatamente essa realidade aqui, nesse verso de 5 a 11, nós estamos vendo ele dizendo, Deus não está vendo nada, não. Né? São muito acima e longe deles estão os teus juízos, verso 5. Ou seja, está distante do ímpio. Esse cruel e malvado é uma pessoa que não tem nada com os juízos de Deus. Aí ele diz, vós que vos esqueceis de Deus, considerai isso, para que não vos despedace sem haver que vos livre. Está pensando que não vai haver? Mas vai ter sim. Pior ainda, é um leão que vai despedaçar a carne de vocês. É isso que vai ter. Ele está sendo longânimo em não punir, mas não será para sempre. Veja Romanos 2,4. Se não está punindo, a pessoa pensa que é porque está aprovando. Ignorante, estúpido, irracional. Romanos 2,4 diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade. É bondade, não está punindo na hora. Tolerância. Deus está tolerando ainda. Longanimidade. Olha quantas coisas. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se Deus pesar a mão, não tem mais oportunidade de arrependimento. Ô ignorante, cruel ignorante, pensa que Deus está aprovando, não é uma oportunidade para você se arrepender. E se não se arrepender, você vai ser punido sim. E aí acabou. Não, aí não há mais oportunidade de arrependimento. A punição de Deus. Terceiro e último ponto. São muitos os recursos que o justo tem para ser mais forte, sair mais forte das perseguições dos ímpios e com eficácia maior ainda do que a quantidade que os justos têm de crueldade para com os justos. Então, veja que coisa maravilhosa. São muitas as crueldades, são fortes, são eficazes, realmente, nós estamos passando? Estamos. Olhando para a história, nós vimos que estamos mesmo. Mas, saiba, nós temos muito mais recursos para sair desta situação melhor do que os ímpios, mesmo sofrendo, e eles não, sofrendo. E nós vamos ver isso, então, agora. Vamos ler aqui o texto que diz aqui, do verso 12 ao verso 18. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa, pois tu, porém, tens visto, atentas ao trabalho e à dor, para que o possa tomar nas suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tens visto o defensor do órfão, tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso, do malvado, esquadrinhas a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno. Na sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e sacudirás para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Então, vamos ver aqui o que é que esta porção aqui nos ensina. Nós vemos aqui, então, que nós temos muitos recursos. Vamos entender, assim, ações que o homem precisa fazer para sair melhor da aflição, desta situação de briga, o inimigo contra o justo.
desta perversidade do justo, de tudo isso. Primeira ação que o homem precisa fazer é acionar o Senhor. Olha, quando você não ora, quando você não busca o Senhor, quando você está sofrendo, vai buscar remédios, vai buscar qualquer outra coisa, em primeiro lugar, quando você faz isso, então você não está tendo diante de você que existe um Deus, que Deus é verdadeiro, que Ele é um Deus que é presente. Você não está tendo diante de você nada disso. Na verdade, está faltando fé para crer em Deus. Então, veja que esta palavra aqui, levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Esta palavra é uma palavra muito conhecida, porque nós vimos até em outros salmos, números 10, de 34 a 36, que quando o povo de Deus estava parado, né, a Shekinah de Deus, aquela coluna de nuvem, era a Shekinah de Deus, a glória de Deus, estava parada ali no acampamento, porque é para o povo parar e armar acampamento. Quando a glória de Deus, esta coluna, se levantava, então Moisés falava uma coisa bem característica de quando um exército se prepara para sair para a guerra, que aí veja só, 34, a nuvem do Senhor parava sobre eles de dia quando partiam do arraial, partindo a arca, Moisés dizia, então veja, se levantava a nuvem e a arca também ia todos levantavam o acampamento e iam se deslocar. Então, quando partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. Quando pousava, dizia, volta, Senhor, para os milhares de Israel. Então, vejam, esta palavra, levanta-te, Senhor, é uma palavra, uma expressão usada que mostrava que Moisés tinha fé na presença divina de Deus. Deus realmente estava ali. A arca não era madeira só, como pensaram os filisteus uma certa vez, e tiveram problemas, né, com isso. O Deus deles foi por água abaixo. E Moisés cria na presença divina de Deus, com a Shekinah de Deus ali, com a glória de Deus, aquela coluna de nuvem ali, mostrando que Moisés não só tinha essa fé para crer que Deus estava ali, mas que ele se relacionava com Deus, que ele tinha uma confiança muito grande em Deus. Estas palavras pronunciadas naquele momento eram palavras que mostravam que, de fato, não vai haver inimigo que possa resistir a Israel, porque Deus está aqui, porque Deus é vivo, porque eu confio nele, nas promessas que ele deu. Também demonstra filiação, mostra que, assim como Deus nos tem como filhos, os filhos entendem, sim, e demonstram através disso, em acionar o pai. Veja, se acontece alguma coisa com uma criança, corre para o pai. É acionar o pai, ter essa percepção de que o pai vai resolver, de confiar no pai. Crer na força divina. Ora, se ele não tivesse consciência de que Deus podia desbaratar qualquer inimigo, ele não ia fazer isso. Então, é uma coisa importantíssima, gente. Acionar a Deus. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que acionar a Deus desta forma, buscar ao Senhor por conta de inimigos, isto mostra humildade.
que você não tem capacidade para resolver, que você precisa de Deus para resolver. Ora, se você procurar outras pessoas, outros meios para resolver a coisa, confiando nessas coisas, nesses meios, você não vai demonstrar humilhação, essa humildade de que Deus resolve sim. E uma outra coisa importantíssima, entendeu? É que considerar que o inimigo que está vindo contra você, ele não é o seu inimigo em primeiro lugar, ele é o inimigo de Deus. Que você está recebendo isso porque você é de Deus. Quer ver? Lucas 10:16 mostra exatamente isso. Vejam. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, vejam. Se alguém está fazendo alguma coisa contra você, está fazendo contra mim. É isso que é primeiro lugar. É contra mim. Os crentes precisam parar diante de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos parar diante de Deus. Nós temos que orar. A oração, nessas oraçõezinhas que se faz rapidinhas. Não, não. Nós precisamos parar. Tem um texto que fala disso. Parar diante de Deus. Não é parar para orar 1 minuto, 2 minutos, não, gente. Esta palavra parar é realmente para que você se desligue do mundo, do que você vai fazer depois, do que você já fez, desliga a tomada e para diante de Deus. Ora, se você parar diante de Deus, realmente, você vai ver que é difícil sair. Porque você vai contemplar uma força infinita. Você vai contemplar um poder inigualável. Você vai contemplar tanta coisa belíssima, tanta coisa que traz ao nosso ser refrigério, que traz encantamento, suspiros, que traz comoções tão grandes na nossa alma, no nosso ser, por ver isso, a beleza de Deus em Cristo Jesus, que é totalmente diferente de fazer uma oraçãozinha. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nisso, livra daquilo e tal. Não. Parar diante de Deus é outra coisa. Veja, Jesus, Hebreus 5:7 diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja, nos dias de sua carne, quer dizer, o tempo inteiro que Jesus passou, ele passou em sofrimento e clamava ao Senhor. Ele acionava ao Senhor. E coisa importantíssima. 1 Pedro 2:23 diz, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Nós temos que se entregar. Entregar é isso, é você orar, é você buscar o Senhor. Você precisa de buscar o Senhor para entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor, muitas pessoas acham que assim, não, tá bom, não fique com isso na mente, não. Entrega ao Senhor. Não. Esta palavra, entregar ao Senhor, é assim. Como é que você vai entregar? Ore. A oração é você chamar ao Senhor. E então, na oração, você vai entregar a Ele. É isso que é entregar. Segunda ação que precisa fazer, considerar na justiça de Deus. Deus é justo. E se ele é justo, o ímpio em sua insistência não poderá ser inocentado. Ele não, com tudo isso que ele tem a fazer, ele não vai ser inocentado. Então veja, levanta-te, Senhor, Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Então, nós vimos aqui, levanta-te, Senhor, que é a oração. Segunda ação que nós devemos fazer é considerar na justiça de Deus. Ele vai sentar a mão nele. Pode esperar.
Porque ele é justo, ele não vai deixar a injustiça acontecer. Ele não vai se esquecer. Veja, Gênesis 9:5, nós vemos aqui que certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa mão. Deus disse para Caim. Você vai ver. Você vai agora passar por isso. Aqui em Gênesis, nesse aqui, Deus, já, isso lá em Caim. Aqui em 9, é Noé e Deus, quando ele sai da arca, diz assim, olha, cuidado com o que vocês vão fazer, porque o sangue de cada um requererei da vossa mão. É como se Deus estivesse dizendo, olha, aconteceu, no início do mundo aconteceu esse problema lá de Caim. Vai ver vocês o que vocês vão fazer, porque eu vou requerer o sangue da mão. Não vai ficar assim. Né? Lucas 11, 50 a 51 também diz, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado no altar à casa do Senhor. Então, não pense que o ímpio vai ficar impune por as coisas que eles estão fazendo, não. Deus vai descer a mão mesmo, como diz aqui. Desce a mão, Senhor. Ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Uma outra coisa a respeito disso também. Jesus, no Getsêmani, pediu para o Senhor para não ter, para ser poupado deste cálice. Mas o próprio Jesus tinha consciência de que Deus, a justiça de Deus é tão justo, ele não podia ficar sem a sua justiça satisfeita. E então ele disse, mas seja feita a tua vontade. Por quê? Porque, vejam, a salvação dos eleitos, ela traz uma satisfação de justiça muito maior até do que a punição do inferno. A punição do inferno, para ter uma justiça, não vai poder terminar nunca. E a punição em Cristo, ela foi completa. Então, veja que Jesus conhecia muito bem a necessidade de satisfação da justiça de Deus, que ele disse, não, eu não quero minha vontade não, porque eu sei que esta justiça precisa ser satisfeita. Então, gente, quando estivermos sofrendo pelo ímpio, vamos lembrar disso como Jesus. Olha, a justiça de Cristo, de Deus, tem que ser satisfeita. E todas estas coisas que estão acontecendo vão ser cobradas por conta dessa justiça. Outra coisa, é confortador saber que Deus vê. É maravilhoso. Vejam, a angústia aqui por todas essas coisas. Deus faz isso, levanta a mão. Aí, verso 14. Tu, porém, tens visto. É tão maravilhoso, é tão confortador saber que Deus está vendo. O texto de Êxodo 3, de 7 a 8, diz assim, veja, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla terra que manda leite e mel. Veja, esta palavra, vi a aflição do meu povo. No original, é melhor traduzir assim, eu vi a aflição do povo na face dos egípcios. Na face dos egípcios. Veja, parece que Deus não está vendo, mas Deus está vendo sim. Veja que o texto diz assim, olha, veja,
Tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Deus atenta para o que está sendo feito, para a face do ímpio em crueldade, satisfazendo a sua crueldade, sendo sarcástico, sendo tendo todo o seu requinte de crueldade, saboreando a sua crueldade para com o justo. E isso Deus está vendo com detalhes, toda essa maldade. Vendo o quanto está sofrendo o povo de Deus, o justo, diante da maldade que o ímpio está fazendo. E ele vai. Veja, esta face deste jeito é uma prova de que o justo, o ímpio, ele quer realmente ser Deus, satisfazer a sua vontade de machucar. Né? Salmo 35, 22 diz assim, Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Tu tá vendo, o Senhor está vendo o que o ímpio está fazendo. Provérbios 15, 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor está contemplando todas as coisas. Hebreus 4, 13 diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele vê a dor. Veja, o 15 diz assim, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele vê e se compadece. É maravilhoso isso. Então, a segunda ação é acionar, primeiro, acionar a Deus. Segunda, considere na justiça de Deus. Ele vai satisfazer a sua justiça. Ele está vendo, ele não vai deixar isso acontecer. Terceira ação, confie em que ele vai resolver. É muito difícil quando você está passando por tanta situação de dificuldade e confiar que Deus vai resolver. Mas ele vai resolver sim. Temos que confiar nisso. Ele vai pegar os seus santos com os braços para tirar de lá. Salmo 55, 22 diz assim, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jó 5,15 diz assim, porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. É como se estivesse com o braço dele tirando dos braços do cruel, do poderoso. Eclesiastes 9:1 diz, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Veja, estão nas mãos de Deus. Deus vai tirar, os justos estão na mão de Deus. Salmo 107, 41, é bom ver esses textos todos para nós vermos como nós vamos ser realmente resgatados por Deus. Mas levanta da opressão necessitado para um retiro, lhe prospera famílias como rebanho, levanta, pega ele e tira, levanta ele. Salmo 109, 31 diz, porque ele se põe à direita do pobre para livrar do que lhe julgam a alma. E por último, Isaías 25, 4 diz assim, porque fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Veja que coisa maravilhosa, porque dos tiranos o bufo é como tempestade contra o muro. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor para conosco. Confiem permanecendo firmes na prática da verdade, como 1 Pedro 4,19. Não é confiar e fazer o que você quiser, não. É confiar, mas se manter firme na prática da verdade.
Essa é a forma de te mostrar confiante. Porque às vezes você pode confiar e querer fazer alguma coisa até de errado. Não é assim. Não é desse jeito. Veja que, infelizmente, os ímpios estão agindo de forma errada na política. Nós temos que confiar que o Senhor vai nos tirar das mãos destes ímpios que estão no STF, dos ímpios que estão em todas essas instituições que são importantes no nosso governo. Nós confiamos em Deus, mas não é fazendo coisas erradas. Nós vamos confiar, veja, 1 Pedro 4,19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. É praticando o bem, é agindo corretamente que nós temos que confiar. Quarta ação, não se esqueça de agradecer. Nós temos que agradecer a Deus, porque isso é uma coisa tão importante de se lembrar. Veja, você pode até se lembrar dessa etapa antes das outras, porque é garantido que vai chegar essa hora. E o fato de você se lembrar, eu vou ter que agradecer a Deus, você mostra que você até está confiando nele, né? Salmo 35:10 diz assim: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é forte demais para ele. Olha que coisa linda. Vou repetir esse texto. Salmo 35:10. Todos os meus ossos dirão. Veja só. O que é que o salmista está dizendo? Ele está clamando ao Senhor. E antes de acontecer, ele está dizendo, Senhor, eu sei que eu vou agradecer ao Senhor. Eu vou dizer isso, já vai dizendo logo. Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Aqueles que machucam, que maltratam o povo de Deus. O Senhor livra eles. Que maravilha. E por último, a quinta e última ação que o homem deve fazer. Olha, na verdade, essa é a ação mais importante que o homem deve tomar diante da tribulação, diante do sofrimento. Adore a Deus. Essa é a coisa mais importante. Quando você acionar Deus, lá naquela primeira ação, você tem que adorar a Ele, conforme está aqui. Eu coloquei ela por último porque eu estou trabalhando cada ação dessa de acordo com o texto. Veja, levanta-te, Senhor, a primeira ação que é acionar ao Senhor. Porque a razão ímpio despreza, ele fica... tu, porém, tens visto, sim. Então, tem que confiar que o Senhor vai cumprir sua justiça. Né? Atenta ao trabalho para tomar das mãos, a ti se entrega o desamparado, quebrando o braço do perverso, Senhor, agindo aqui, fazendo com que tudo seja cumprido aqui a sua... Né? O Senhor, agora, veja, versículo 16, que é exatamente esse, que está o finalzinho desse capítulo. O Senhor é Rei eterno. Esta é uma atitude de adoração. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos sendo machucados, perseguidos, maltratados. Adoremos ao Senhor. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Vejam, tudo o que acontece é para esse fim, para adoração a Deus. É a ação mais importante. É importantíssimo colocar motivos de adoração ao Senhor. Nós precisamos de ter catálogos, de uma lista de palavras de adoração que estão na Bíblia. É só você começar a reunir essas palavras para que você use elas na sua adoração, na oração. Eu aqui separei algumas delas que nós podemos fazer. Vejam, é Rei eterno, né? A partir desse verso mesmo, 16. Isaías 37:16, está sentado sobre os querubins. 37:16, o Senhor dos exércitos.
Mais um do 37:16. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Oh, que coisa maravilhosa você começar a sua oração com estas coisas. Salmo 29:10. Está entronizado sobre o dilúvio. Salmo 93:1. Se vestiu de fortaleza. 33:22. É nosso juiz. É nosso legislador. Ainda 22. Jeremias 10:10. Ao seu furor estremece a terra. Que palavras de exaltação que nós precisamos falar para o Senhor. E 10:10, mais uma vez, as nações não podem suportar a sua indignação, mostrando a exaltação, exaltando o Senhor, como ele é grande. Mas, vejam, a exaltação, a adoração, ela também deve ser a Cristo. Então, você precisa, o que quer dizer em nome de Jesus, significa que você crer que Jesus é Deus, o Deus que vai fazer a mediação para chegar até o Deus Pai. Veja, desta forma você também tem que exaltar ao Senhor, adorar a Jesus. E olha o que nós podemos aqui para adorar a Jesus também. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jesus é purificador dos pecados. Jesus está assentado à direita da majestade nas alturas. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o amém. Jesus é a verdadeira luz. Jesus é o justo. Jesus é o leão de Judá. Jesus é o eu sou. Então, diante destas coisas tão maravilhosas que nós vemos a respeito de Jesus, nós temos que ter diante de nós que nós só vamos conseguir tudo que nós ouvimos aqui da parte de Deus, a justiça de Deus, a vingança de Deus para com quem está nos maltratando, o amor de Deus, o apoio de Deus, tudo que nós vimos aqui nós só vamos conseguir se tivermos bem claro que Jesus é o Deus, nosso mediador, que tem que ser adorado por nós. É isso aqui que nós vemos. Então, diante disso, nós então adoramos. Diante disso, a terra, somem-se os inimigos da terra, a terra é do Senhor. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Que o Senhor nos abençoe e nos faça enxergar a importância disso. Sofrer, mas sofrer desta forma. E então, tomando todas essas ações, essas atitudes, tudo que o ímpio fizer vai ser nada diante da glória de Deus, da glória de Cristo e diante de tudo o que vamos ter de aprimoramento, de crescimento na justiça, mais proximidade com Cristo Jesus, no meio dessa aflição, por conta da aflição. Que o Senhor nos abençoe para sermos crentes que glorifiquem a Ele. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, Senhor, grande, poderoso, eterno, sublime. Nós te louvamos, Senhor. É tão maravilhoso ter os salmos para ouvir, Senhor, para ouvir a pregação, estudos, porque eles são riquíssimos, riquíssimos. Ó Deus, como eles são realmente a anatomia da nossa alma. Todas as partes da nossa alma estão ali colocadas, tudo que nós passamos, dor, alegria, tudo que vamos passar, Senhor, está ali exposto, muito bem exposto. Ó Deus, quero pedir que o Senhor nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, fazendo com que esta palavra entre no nosso coração, para termos força para buscar ao Senhor. Força, Senhor, para confiar no Senhor. Para confiar como Moisés confiava. Levanta-te, Senhor, e então ter
tudo isso diante de nós, que a terra é do Senhor, que o Senhor faz com que os seus inimigos sumam da presença do Senhor, que tudo o Senhor pode fazer, que o Senhor está vendo todas as coisas. Ajuda-nos a crer nestas coisas, Senhor, para passarmos pelas aflições de forma diferente, passarmos pelas aflições sendo enriquecido, crescendo, nos agigantando, Senhor, diante de qualquer inimigo, de inimigos que são tão cruéis contra a igreja do Senhor, contra Cristo e contra nós também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.